Olá, sejam bem-vindos a Candlehead. Hoje tenho uma pergunta para fazer. Você gosta de exploração urbana? O relato de hoje se passa em uma dessas aventuras. Porém, diferente das demais, o jovem que nos conta o relato explorou um lugar que, apesar de parecer, com toda certeza não estava abandonado. Sem mais enrolações, se acomode na escuridão de seu quarto e me acompanhe nessa história. Nunca fui de acreditar muito nessas histórias que circulam em grupos de exploração urbana. A casa do diabo, a casa do massacre, rituais satânicos no centro da cidade. Sempre parece coisa inventada para assustar novato. Mas eu, Joe e Luke, como bons idiotas com tempo livre, decidimos que aquela noite seria diferente. Chegamos por volta das 11 da noite. A rua estava deserta, só o vento batendo nas folhas secas e um poste piscando na esquina. A casa ficava no fim da quadra, escondida atrás de um portão de ferro enferrujado e um jardim abandonado que mais parecia uma selva. Cada passo no mato alto fazia um som seco, como se estivéssemos pisando em ossos de galinha. A fachada estava pior do que as fotos antigas. Vidros quebrados, tinta descascando, uma porta semi-aberta que rangia a cada sopro de vento. Um crucifixo caído repousava na entrada, a madeira rachada no meio como se tivesse sido quebrada à força. Bonito lugar para morrer, murmurou Joe, segurando a lanterna. Cala a boca, cara, respondeu Luke, rindo nervoso. Entramos. O ar lá dentro tinha cheiro de mofo e cera derretida, misturado com algo metálico, como sangue velho. O chão rangia sob nossos pés. As paredes estavam rabiscadas com símbolos que não reconhecíamos. Alguns pareciam cruzes invertidas, outros eram só riscos caóticos. Gavetas abertas, livros no chão, um breviário rasgado sobre uma cadeira tombada. Tudo dava a impressão de que alguém tinha fugido às pressas, ou que algo tinha passado por ali destruindo tudo. Subimos um corredor estreito. O teto era tão baixo que quase raspava minha cabeça. No final dele, uma porta pesada, de madeira escura, estava entreaberta. Atrás dela, uma escada que descia em espiral, engolida por escuridão absoluta. É aqui, disse Joey, quase sussurrando. A escada levava ao porão, o suposto templo onde o padre realizava os rituais. Peguei minha lanterna e iluminei o primeiro degrau. Poeira subia no ar a cada passo. O som dos nossos pés ecoava, abafado, como se estivéssemos descendo para o fundo de um poço. A escada rangia a cada passo. As lanternas iluminavam partículas de poeira que pareciam flutuar mais devagar do que o normal. Quando chegamos ao último degrau, paramos. O silêncio lá embaixo era ensurdecedor. Não havia vento, nem barulho da rua, nem mesmo o som de nossos passos parecia ecoar direito. Só aquele vazio opressor, pesado como chumbo. O feixe de luz da minha lanterna varreu o chão. Primeiro, vimos restos de velas pretas queimadas até a base. Depois, manchas secas que se infiltravam nas prestas do cimento. Ossos estavam dispostos de forma estranhamente simétrica. E no centro, pintado de forma grosseira, mas ainda legível, um pentagrama cercado por símbolos que nenhum de nós reconhecia. No meio dele, um cálice virado, a borda grudada por um resíduo escuro, ressecado. Mano, isso aqui é zoeira, né? Disse Luke, tentando rir, mas a voz saiu fraca. Parece sangue, murmurou Joe. Tinta, deve ser. Respondi, mesmo sem acreditar no que dizia. Joe ainda estava dentro do pentagrama, imitando um padre possuído. Em nome do Pai, do Filho e do... sei lá quem mais, dizia ele, rindo sozinho. Luke entrou na pilha, se abaixou e pegou um dos ossos do chão, balançando na minha frente. Olha aqui, o Santo Fêmur, dá pra vender no Mercado Livre, disse, gargalhando. Eu revirei os olhos. Vocês são dois idiotas. Relaxa, mano, é só encenação. Joey respondeu, tentando me tranquilizar. Ninguém vai aparecer aqui e puxar nosso pé. Foi aí que Luke teve a brilhante ideia. Ele pegou o cálice sujo do centro do círculo com as mãos trêmulas mais de empolgação do que medo e, fazendo uma expressão séria, ergueu-o acima da cabeça. Utvalak regnet in mundo viventium, proclamou, a voz grossa, forçando um tom demoníaco. Eu ia responder, mas o ar no porão mudou. Ficou mais frio, mais denso. As lanternas piscaram como se a bateria tivesse acabado.
e por um instante eu achei ter visto uma sombra se mover no canto mais escuro. Tá vendo? Você tá invocando coisa errada aí, cara. Falei, meio sério. Luke, pálido, olhou para mim sem piscar. Não fui eu que falei. Ele não terminou a frase. Do nada, algo puxou o tornozelo dele com força, arrastando-o uns 2 metros para dentro da escuridão. Ele caiu de costas, gritando, tentando se agarrar no chão. Joey correu e puxou ele de volta, enquanto apontava a lanterna para o canto. E vi. Ali estava ela, uma silhueta alta, magra, usando um hábito preto que escorria como fumaça pelo chão. O véu cobria todo o rosto, mas aquela boca estava descoberta. Um sorriso enorme, aberto demais, mostrando dentes finos e pontudos. Ela não correu e não gritou, apenas inclinou a cabeça como quem observa um brinquedo novo, e sumiu na escuridão. Que porra foi essa? Luke berrou, respirando rápido, o rosto branco como papel. Eu disse pra não brincar com isso, mano! Falei, enquanto meu coração parecia martelar no pescoço. Subimos a escada correndo, mas quando chegamos na porta, ela não se mexia, nem com chute, nem com força. Joe começou a bater desesperado. Foi quando percebi. As janelas que antes estavam quebradas, agora estavam intactas, fechadas por dentro. A luz da rua havia sumido. A visão piscou. Por um instante, eu não estava mais na casa. Estava num corredor longo, iluminado por vitrais vermelhos. Eu estava em pé, no meio de uma igreja que nunca tinha visto antes. O chão era de mármore branco, tão polido que refletia como um espelho. Mas não era um lugar comum. Cada pedaço do piso tinha pequenas inscrições, símbolos gravados como se fossem parte de um idioma esquecido. As colunas altíssimas subiam até um teto abobadado, decorado com pinturas que misturavam santos e figuras distorcidas demais para serem humanos. Os vitrais enormes deixavam entrar uma luz avermelhada. Não era o vermelho quente de um pôr do sol, mas sim um tom profundo, pesado, como sangue coagulado filtrando a luz do dia. E então veio a música. Um coral suave, feminino, com vozes perfeitas, bonitas demais. Era melodia de missa, mas havia algo errado, quase imperceptível. As notas subiam e desciam devagar, arrastadas, como se a música fosse feita para seduzir e aprisionar, não para confortar. Cada acorde parecia tocar uma parte de minha alma, que eu não queria que fosse tocada. E no fundo do corredor central, onde o altar deveria estar, havia apenas escuridão. Dessa escuridão, um movimento. Era ela, caminhando na minha direção. A freira caminhava lentamente, e cada passo ecoava como uma batida de sino distante. O véu cobria quase todo o rosto, mas a forma do sorriso se desenhava por baixo do tecido. Ela parecia não ter pressa, como se soubesse que eu não tinha para onde correr. A música ficou mais alta, mais doce, mais perigosa. Quando pisquei novamente, eu estava de volta na casa, com Joe e Luke gritando meu nome. Joe puxava a maçaneta da porta com força, rangendo os dentes como se estivesse tentando arrancá-la do batente. Não abre! Não abre, cara! Ele gritava. Luke dava socos na madeira, mas o som era estranho, surdo, como se não estivéssemos mais batendo numa porta de verdade, mas sim num pedaço de pedra oca. O ar na sala estava pesado, quente, quase abafado demais para respirar. O cheiro de vela queimada e ferro enferrujado enchia minhas narinas. Senti minha respiração acelerar. Foi então que ela se moveu. A freira deu um único passo à frente. Um passo lento, medido, como se não tivesse pressa nenhuma. Seus pés não faziam barulho no chão, mas cada vez que ela se aproximava, a pressão no ar aumentava, como se o espaço ao redor dela estivesse comprimindo. Para trás! Joey gritou, colocando-se entre nós e ela. Mas a visão piscou de novo, e de repente, eu não estava mais na casa. O corredor da igreja se estendia à minha frente, tão longo que parecia impossível alcançar o altar. A música, sempre aquela música, um coro de vozes femininas entoando algo que lembrava cânticos de missa, mas com notas arrastadas demais, como se quisessem prolongar cada palavra para que ela grudasse na sua mente. Era suave, bonita, mas havia algo na melodia que me deixava inquieto, como se cada acorde fosse um anzol sendo cravado lentamente na minha alma. No meio do corredor, ela estava parada, a freira, seus braços cruzados na frente do corpo, o hábito negro escorrendo até o chão. O véu escondia seu rosto inteiro agora,
mas eu senti o olhar dela atravessar o tecido, atravessar a distância e me perfurar. Cara, vamos! A voz de Joe surgiu, distante, arrastando-me de volta. Eu pisquei e estava na casa outra vez. Joe me puxou pelo braço e nos empurrou para o corredor lateral. Escada! Vamos pela escada! Subimos correndo, cada degrau rangendo sob nossos pés. Atrás, um som eco. Não era corrida. Eram passos lentos, calculados. No andar de cima, o corredor era estreito e cheio de portas semi-abertas. Luke correu até a primeira e tentou abrir totalmente, mas parecia emperrada. Joe foi para a segunda, trancada. Eu fui para a terceira e empurrei com força. Nada. Foi então que percebi que Luke não estava mais falando nada. Olhei para trás e ele estava parado no meio do corredor, olhando fixamente para o fundo, onde a luz da minha lanterna não alcançava. Luke, anda logo! Gritei. Ele não respondeu. Dei um passo na direção dele e vi o que prendia sua atenção. A freira. Dessa vez, ela não estava imóvel. Caminhava em silêncio até ele, a poucos passos de distância. A cada movimento dela, as paredes da casa pareciam tremer levemente, como se não suportassem a presença dela. Luke, sai daí! Joe gritou, indo na direção dele. Mas antes que ele pudesse alcançá-lo, a luz piscou e o corredor desapareceu. Eu estava na igreja de novo, mas não era só eu. Luke estava ali também, parado, bem à frente, com o olhar perdido como se estivesse hipnotizado. O altar estava mais perto agora, iluminado por uma luz vermelha intensa que não vinha de lugar algum. E na frente dele, a freira, de costas para nós, como se estivesse rezando. A música aumentou, cada vez mais alta. Não havia mais espaço para pensar, só para sentir. E o que eu sentia era medo. De repente, ela parou de rezar e se virou lentamente. Não andou, não correu. Simplesmente surgiu a poucos metros de Luke. Ela ergueu uma das mãos e tocou o ombro dele. No mesmo instante, ele foi puxado para trás por algo que não vi. Caiu no chão, gritando, se debatendo como se estivesse sendo sufocado por um peso invisível. Corri até ele, ajoelhei ao seu lado e agarrei seus braços. Luke, olha para mim! Vamos sair daqui! E de volta à casa. Luke estava no chão, ofegante, com o rosto banhado em suor. Joe o ajudava a levantar, mas o pavor no olhar dele era indescritível. Eu vi ela, ele disse, quase sem voz. Foi nesse momento que percebemos. O corredor que acabávamos de percorrer não estava mais lá. As portas tinham sumido. No lugar havia apenas um único corredor reto, levando a um arco iluminado por uma luz vermelha. E do outro lado desse arco, a igreja e a música nos chamando outra vez. Joe respirava rápido. Isso não estava aqui antes. Luke se apoiava na parede, ainda pálido pelo que tinha acabado de passar. Eu não vou lá nem fudendo. Mas enquanto ele falava, a música ficou mais alta. Aquela melodia suave, arrastada, bonita demais para não esconder algo errado. E a cada nota, o brilho do arco aumentava, projetando sombras distorcidas na parede do corredor. Foi então que percebi. Não era só um arco, era uma porta aberta para a igreja. Podíamos ver o chão de mármore branco refletindo o vermelho dos vitrais. E lá no fundo, colunas altíssimas, tão altas que pareciam se perder num teto de trevas. As pinturas acima delas eram quase vivas, figuras angelicais com rostos sorridentes demais, e outras que não deveriam existir, observando com olhos vazios. Joey deu um passo à frente. Se isso for algum tipo de truque, a gente precisa descobrir. Eu tentei falar, mas a voz não saiu. O calor que vinha dali era sufocante. Ainda assim, atravessamos. Foi como passar por água gelada. De repente, não havia mais casa, apenas a igreja. O piso sob nossos pés brilhava como se tivesse sido polido ontem. Cada coluna era esculpida com detalhes minuciosos, pequenas figuras torcidas como se tivessem sido esculpidas tentando escapar da pedra. Os vitrais tingiam tudo com um vermelho profundo. A luz entrava e se espalhava pelo ambiente como sangue diluído, pintando nossas roupas, nossas peles, tudo. E então percebemos que estávamos sozinhos no meio do corredor central. Sozinhos? Ou quase. No fundo do corredor, entre duas colunas, ela estava lá. A freira não se movia. Não precisava. Apenas nos observava.
O véu cobria o rosto inteiro, mas o contorno de um sorriso se destacava sobre o tecido. Um sorriso lento, paciente. Joey sussurrou: "Ela tá esperando a gente ir até lá." Foi quando ela começou a andar. Cada passo ecoava como uma batida de sino distante. O som se misturava ao canto, como se o próprio coral estivesse sincronizado com seus movimentos. Ela não corria, mas encurtava a distância de forma absurda. Cada piscar de olhos ela estava mais perto. Luke deu um passo para trás e ouviu o pavor voltar para os olhos dele. "Isso não é real, isso não é real, isso não é real," ele repetia, como se quisesse convencer a si mesmo. Mas era. Quando ela chegou a poucos metros, desapareceu. Sumiu como fumaça. A música parou. O silêncio foi tão repentino que pude ouvir o próprio sangue circulando nos meus ouvidos. Olhamos em volta, confusos, e foi então que percebemos. Ela estava atrás de nós, o véu quase tocando nossas nucas. Eu e Joey giramos ao mesmo tempo, mas ela já estava recuando, andando para trás como quem brinca com presas. Os passos eram lentos, arrastados, mas nos guiavam mais fundo na igreja. E quanto mais andávamos, mais estranhas ficavam as colunas. Algumas estavam partidas, outras dobradas como se tivessem derretido. As figuras esculpidas nela pareciam mudar de posição quando não olhávamos diretamente. Chegamos até uma interseção. O corredor central se dividia em dois. À esquerda, um caminho iluminado por vitrais ainda mais vermelhos. À direita, sombras quase completas, onde o canto parecia vir mais forte. "Qualquer lado que a gente vai escolher vai dar merda," Joe disse, tentando rir, mas a voz falhou. Luke olhou para mim. "Se ela quiser que a gente se perca aqui dentro." Ninguém respondeu, mas todos sabíamos que era exatamente isso que estava acontecendo. Foi então que no canto da minha visão, vi algo se mover atrás de uma coluna. Um pedaço do véu preto. Ela estava circulando, esperando, como um gato que deixa o rato correr antes de fechar a boca. O silêncio não durou muito. Primeiro veio um som abafado, um arrastar de pano pelo chão, como se alguém deslizasse os pés lentamente, sem levantar. Depois, uma respiração, lenta, profunda. A música voltou, mas dessa vez, diferente. Não era mais o coral distante e harmonioso. Agora, eram vozes mais próximas, quase sussurradas no nosso ouvido, como se as paredes da igreja estivessem cantando diretamente para nós. O tom suave e sedutor se misturava com uma melodia estranha, que soava como choro abafado. "Ela está nos cercando," Joey murmurou. Luke segurava o crucifixo quebrado que havia pego no porão como se fosse um amuleto. Ela não vai pegar a gente." A risada veio antes que pudéssemos reagir. Baixa, longa. Não era uma risada comum. Era como o eco de algo que já tinha rido 1000 vezes antes, mas cada vez ficava mais vazio, mais gasto. A cada reverberação, o ar parecia ficar mais frio. O som veio do corredor à esquerda. Joey, contra toda a lógica, seguiu na direção. "Joey!" gritei. "Volta aqui!" Mas ele não parou. Andava como se estivesse em transe, a passos lentos, seguindo a risada. Corremos atrás dele, mas a igreja parecia mudar a cada metro. As colunas se aproximavam, o teto ficava mais baixo, o mármore começava a perder o brilho e ficar manchado. Quando finalmente o alcançamos, ele estava parado diante de uma porta dupla enorme, decorada com símbolos entalhados que eu não reconhecia. As marcas pareciam se mover sob a luz vermelha, como se respirassem. Joe empurrou as portas e entrou. O cheiro bateu na hora. Um fedor pesado, metálico, misturado com algo podre. Era o altar, mas não como qualquer altar que eu já tivesse visto. O mármore branco estava coberto por manchas escuras que escorriam até o chão. Sobre ele, ossos dispostos em formas estranhas, como se fizessem parte de um desenho maior. E entre eles, velas pretas queimando com chamas azuis. E no centro, uma mancha viva. Sangue fresco, não escorrido, vivo. Ele parecia pulsar, como se fosse um coração batendo fora do corpo. Joey começou a caminhar até o altar. "É lindo," ele disse, como se falasse consigo mesmo. "Joey, não toca nisso!" berrei, mas a minha voz não parecia chegar até ele. Luke correu e segurou o braço dele. Foi nesse instante que a freira apareceu atrás do altar. Ela estava mais alta do que antes, mais magra, quase alongada. O véu escorria até o chão e parecia fundir-se com a sombra do altar. Não se mexia,
mas algo nela pulsava junto com o sangue. Quando ela estendeu a mão, Joe não recuou. Ele se inclinou para a frente, como se estivesse oferecendo o pescoço. Joey, não! Luke puxou com força, mas foi tarde. A freira segurou o rosto dele com ambas as mãos. Foi como se todo o som do mundo fosse sugado para dentro dela. Joey não gritou, não se debateu. Apenas fixamente olhou para aquele véu e em segundos seus olhos começaram a sangrar. Ela largou. O corpo dele caiu, sem vida, e o sangue escorreu formando uma linha perfeita até o altar, onde se uniu a mancha pulsante. O batimento aumentou. Eu e Luke estávamos congelados. Foi então que ela ergueu a cabeça e pela primeira vez viu o que havia sob o véu. Não era um rosto, era um buraco. Negro, profundo, um vazio que parecia se estender para sempre. Olhar para aquilo era como cair em um poço sem fundo, onde o próprio pensamento se desfazia. A visão piscou. Estávamos em outro lugar da igreja, não sei como. O altar sumiu, Joe sumiu. Só eu e Luke, respirando rápido, encostados numa coluna. Isso não é real. Isso não é real. Ele repetia baixinho. Ela matou o Joe. Minha voz tremeu. Ela matou ele, Luke. E como se respondesse, a música voltou a crescer. Dessa vez, não fugimos. Apenas começamos a andar, tentando encontrar qualquer saída, mas cada corredor nos levava a outro idêntico. As colunas eram a mesma, o piso era o mesmo, como se estivéssemos presos num labirinto infinito, até que chegamos a outro altar. Este era menor, mais simples, mas também coberto de sangue fresco. Só que agora não estava sozinho. No centro dele, pendurado de cabeça para baixo por correntes que vinham do teto, estava Joe, ou o que restava dele. O corpo estava rígido, os olhos abertos mas sem vida, e no peito, gravado a fogo, o mesmo símbolo que tínhamos visto no porão. O sangue pingava no altar em intervalos perfeitos, cada gota marcando o ritmo da música. Luke caiu de joelhos, quase vomitando, e foi nesse momento que ela apareceu de novo. Não atrás do altar, não longe, atrás dele. Ela segurou a corrente que prendia Joe e a balançou levemente, como se estivesse exibindo um troféu. O véu tremia, como se houvesse algo vivo dentro dele, tentando sair. Então, ela largou a corrente. Joe despencou no altar com um estalo surdo. O sangue espirrou sobre nós, quente, recente. Luke gritou, se levantou e correu pelo corredor, sem olhar para trás. Eu corri atrás dele, mas não por muito tempo. O som dos passos dele diminuiu. O eco da corrida se perdeu. Quando virei a esquina, Luke não estava mais lá. Apenas o corredor vazio, e a freira parada, olhando para mim. Ela não se moveu, não precisou, meu corpo inteiro travou. E foi nesse instante que eu entendi. Eu já estava sozinho. Essas foram as últimas palavras escritas numa folha de papel desgastada com o tempo, encontradas no chão de uma pequena igreja abandonada. Não é possível saber o que de fato aconteceu após o encontro deles, mas posso afirmar que tem certos lugares que não devemos ir. Não podemos deixar nossa curiosidade liderar o caminho que traçamos, pois senão poderemos acabar em uma situação ruim e que não terá mais volta. Até o próximo vídeo.